Olá, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto importantíssimo para todo estudioso da Bíblia, para todo teólogo e para todo bom cristão aprender. Revelação. Revelação esta que trata de como Deus, o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, revelou-se ao ser humano. Como ele demonstrou a sua graça, seus atributos e seu plano para a humanidade. Então vamos tratar desse assunto importantíssimo. Revelação. O texto para nossa reflexão está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, que está escrito: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este é o texto base para estudarmos as Escrituras Sagradas e como ela é a revelação especial de Deus para nós e como ela é fundamental para todo cristão. Ora, o cristianismo é uma religião de revelação, isto é, Deus se revela através das Escrituras Sagradas, mas Deus é quem se revela, não foi o homem que conseguiu encontrar Deus pelos seus próprios méritos, vontade ou inteligência. Pelo contrário, Deus é quem se revela ao homem. Existe um texto importante também para nossa reflexão que está em Êxodo, capítulo 32, versículo 16, que está escrito: As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura é a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas, isto é, quando Moisés estava no Monte Horebe, Deus escreveu as leis, a chamada e conhecida Lei de Moisés, com o seu próprio dedo, com a sua graça infinita naquele momento. Ou seja, entendemos que Deus é quem revelou a lei para Moisés, escrita pelo seu próprio dedo. Então, você vai ver o tempo todo Deus se revelando ao homem, se mostrando ao homem. E tudo que conhecemos de Deus na Bíblia foi obra divina, porque Deus é quem se revelou ao homem, e obra humana, porque existe ali toda uma característica da personalidade, da intelectualidade do escritor divino inspirado. Então ela é 100% humana, porque existem as particularidades escriturísticas dos seus autores para com o seu tempo, para com sua história, para com sua sociologia, para com a sua compreensão de mundo da época, como também temos a parte divina. Então ela é 100% divina, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ela é 100% humana, no sentido de que homens escreveram em uma língua, em uma cultura, com um determinado tipo de conhecimento, limitado ou não, e com suas características peculiares. Isto é, Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que era diferente de um Amós, por exemplo, que era um homem simples. Paulo, um erudito, escreveu de uma forma, Pedro, um homem mais simples, pescador, escreveu de outra forma, mas todos eles tiveram um sopro do Espírito e nós entendemos como autoridade de Deus. Mas vamos observar um detalhe. Então, o cristianismo é a verdadeira adoração e o serviço a Deus. E é uma religião baseada em revelação. É isso mesmo, revelação da Escritura Sagrada, ok? Isso é muito importante para você. Então, ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de compreender e de se relacionar com Ele, se Deus não se revelasse a esse homem, a esses seres humanos que aqui estão na Terra. Não é possível. Então, mas Deus agiu dessa maneira. E os 66 livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia foram revelados pela sua graça infinita. Então, Deus, ele revelou ao homem os escritos sagrados. 66, 39 no Velho, 27 no Novo. Observe um detalhe, que ninguém consegue registrar, ninguém consegue interpretar as escrituras de maneira correta se não tiver a presença de Deus, que é o autor da própria Bíblia. Então, a gente vê a profundidade e a unicidade da Bíblia, porque foram mais de 1.500 anos de história para a revelação ser completada, e homens diferentes, em diferentes lugares, recebeu essa revelação e sendo completada, claro, com o Novo Testamento, porque antes era só os 39. Jesus, quando na Terra estava, só usou os 39, e depois
foi completado com os apóstolos no Novo Testamento. Então, 66 livros ao todo. Mas observe de uma forma interessante. De um ponto de vista, as escrituras chamadas escritos, também conhecida como Bíblia, que é a ideia de conjunto de livros ou biblioteca, são testemunho fiel dos piedosos sobre Deus, a quem amava e serviam. Então é um relato de homens piedosos que serviam a Deus e que Deus inspirou pela sua graça. De outro ponto de vista, através de um exercício singular da divina supremacia em sua composição, são elas o próprio testemunho, o ensino de Deus em forma humana, ou seja, como Deus revelou ao ser humano a sua vontade, de maneira humana, ou seja, com sentimentos humanos, com alguns atributos que são revelados a nós para que nós pudéssemos nos assimilar à grandeza deste Deus. Então, a igreja chama esses escritos, a Bíblia Sagrada, de palavra de Deus, porque são a autoridade e o conteúdo dos seus livros, ou seja, do livro divino. Então a igreja chama esses escritos de palavra de Deus, porque são a autoridade, a autoritativa, né? A autoridade da palavra de Deus é divina. Então, isso é importante que você compreenda. Então, a garantia decisiva de que a Escritura ou a Bíblia deriva de Deus consiste em algumas coisas, tá? Primeiro, que Jesus, o próprio Senhor Jesus, utilizou as Escrituras no seu tempo. Para você ter uma noção, se você for comigo em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, você vai ver Jesus lutando com Satanás em palavras na hora da tentação, e Jesus cita a Bíblia. Ele diz, por exemplo, no versículo 4, né, quando o diabo diz, transforma essas pedras em pães, ele diz assim, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, porque ele usava as Escrituras. No versículo 7 ele diz também, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa as Escrituras, isso quer dizer que Jesus tinha um conhecimento muito grande das Escrituras Sagradas. Ele mesmo disse, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Então você veja que com base nos argumentos de Jesus e na prática da própria lei que Jesus fazia, entendemos que por conta disso, entendemos que a Bíblia era a autoridade, a palavra de Deus. Jesus disse que a própria palavra de Deus era as Escrituras. Observe, no versículo 18 do capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer assim, por quê? Versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumprido, ou se cumprirá. Ou seja, ele mesmo diz que a palavra de Deus, que as Escrituras que ele está citando, vai se cumprir tudo. Ou seja, tudo vai se cumprir de maneira correta. No 19 ele vai dizer, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, quem cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então ele está dizendo que ele ensinava as Escrituras do Velho Testamento, no seu tempo, como palavra autoritativa de Deus. Isso é fundamental para a nossa compreensão. E também os apóstolos. Paulo cita as Escrituras nos seus escritos sagrados. E Pedro também vai falar algo muito importante na sua segunda carta. Ele vai dizer algo muito interessante no capítulo 3, versículo de número 16. Ele diz assim a respeito dos escritos paulinos, os escritos de Paulo. Falando nisso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as escrituras, as outras escrituras para a sua própria perdição. Isto é, ele está dizendo que os escritos de Paulo têm algumas dificuldades, até porque Pedro tinha uma certa limitação, uma vez que ele era semi-analfabeto, havia estado com Jesus, aprendeu a pregar, aprendeu muitas coisas, mas ainda tinha uma determinada limitação, e quando ele lia os escritos de Paulo, ele ficava um pouco confuso se ele não se aplicasse ao estudo da interpretação do que Paulo dizia. E ele está dizendo aqui que os indoutos inconstantes torcem as palavras de Paulo, como também as outras escrituras. Então ele está usando os escritos paulinos com a mesma igualdade do Velho Testamento. Isso quer dizer que ele também estava dizendo que os escritos de Paulo são autoritativos para a igreja, são também relevantes para a igreja do Senhor. E o próprio texto que nós lemos, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, vai dizer:
toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, né? Em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura, toda. Então, o Velho Testamento Jesus usava, o Novo Testamento, os apóstolos citavam o Velho Testamento, mas também tinha a validação da igreja como inspirados pelo Espírito Santo, autorizado por Deus, autorizado pela igreja, autorizado pelos concílios que existiam. Então, você veja que ele vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir. É interessante, o próprio Jesus vai dizer em João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, ou de mim testificam. Isto é, se você estuda a Bíblia, estuda as Escrituras, e Jesus ali cita o Velho Testamento. Você entende Jesus, compreende porque ela cita Jesus, ela aponta o Cristo. E o Novo Testamento é a completude, ou seja, é a continuação do Velho, mas se completa esse manuscrito tão importante, esses manuscritos, no caso o livro histórico de Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais dos apóstolos, todas elas foram importantes para o conduzimento da igreja. Observe também, em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, está escrito assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, isto é, os homens falavam pelo Espírito Santo de Deus, as palavras de Deus, e aí foram escritas para ajudar, auxiliar no crescimento dos cristãos, dos primeiros cristãos que nós entendemos. Então, existe isso aí de maneira muito vasta nas Escrituras, tá bom? Então, a igreja corretamente considera os escritos autênticos dos apóstolos como complemento das Escrituras sagradas do Velho Testamento. Então, Pedro se refere às cartas de Paulo como Escritura, como nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, tá bom? E também Timóteo, vai dizer, no capítulo 5, versículo 18, onde menciona a palavra de Lucas no capítulo 10, versículo 7. Então, se você observar Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer, tendo por salvação longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, e ele falando nisso, há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a sua própria petição. Tá? Novamente, confirmando que os escritos do Novo Testamento são validados pela igreja e equiparados, pé de igualdade do Velho Testamento. Isso é fundamental. Então, a ideia de escritos orientados, dados pelo próprio Deus como base para a vida piedosa, remonta ato divino de escrever o decálogo sobre as tábuas de pedra e, em seguida, introduzir Moisés a escrever as suas leis e histórias das relações com seu povo. Então, o Velho Testamento mostra a relação de Deus com Israel e o mundo da época, tendo Israel como a bandeira da fé, a bandeira do judaísmo, da presença de Deus, da revelação da lei. Israel foi o aio, foi o pedagogo, foi aquela nação que deveria apresentar a Deus, e como de fato apresentou, teve muitos percalços, mas apresentou, foi revelada a ela. E o Novo Testamento foi dado para a igreja do Senhor Jesus, para orientação da sua igreja e para demonstração da revelação do Filho de Deus, através dos evangelhos e das cartas paulinas. Então, o princípio de que todos devem ser governados pelas Escrituras, isto é, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, juntos, é igualmente básico para o cristianismo. Isto é, o cristianismo é baseado no Velho e no Novo Testamento. Não se pode crer só no Novo, nem se crê só no Velho, ou desprezar algumas partes do Velho e ter somente algumas coisas do Novo. Não podemos fazer isso. Não podemos utilizar da Bíblia como se fosse um restaurante self-service, que você pega aquilo que você gosta e rejeita outros. Não. É Velho e Novo Testamento. E os dois. Claro que vai ter profecias que são para Israel, interpretações que você tem que ter, mas a revelação é completa. Velho e Novo Testamento. 66 livros. 39 no Velho e 27 no Novo. Então, o que as Escrituras dizem? Deus diz, por isso, de modo comparável, somente
ao profundo mistério da encarnação, a Bíblia tanto é plenamente humana como plenamente divina, como eu mencionei. Assim, todos os seus múltiplos conteúdos históricos, profecias, poesias, canções, escritos, sabedorias, sermões, estatísticas, cartas e o que mais houver, deve ser recebido como vindos de Deus. E tudo que as escrituras da Bíblia ensinam deve ser reverenciados como instrução autorizada de Deus. Então, isso é interessante. Então, os cristãos devem ser gratos a Deus pelo dom da sua palavra escrita e devem ser cuidadosos em basear sua fé e vida inteira, exclusivamente nela. Caso contrário, não poderemos jamais honrá-lo ou agradá-lo como ele nos ordena. Isso é interessante. Então, todo cristão precisa se submeter às escrituras sagradas, porque ela é a revelação de Deus para o homem na terra. Ele é um manual de como o homem deve viver a sua vida. Então, os cristãos devem ser gratos a Deus pelo dom da sua palavra escrita e se submeter a ela e se reverenciar a ela e viver uma vida piedosa, santa, justa, entendendo que a palavra de Deus é autoritativa sobre nossa vida, normativa sobre a nossa vida, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a sua vida com esse ensino da palavra dele, essa instrução da sua palavra, porque eu tenho certeza que a partir do momento que o cristão vive as Escrituras, a vida dele é transformada, mudada para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um estudo das Escrituras Sagradas na nossa escola bíblica e nós tratamos hoje da revelação de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.